Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o projeto Matemática. Geometria Analítica, aula 9, coeficiente angular e cálculo de M. Oi turma, já falamos aqui de matemáticos como Euclides de Alexandria e de sua obra Os Elementos. Sempre me impressiona de que, com apenas 3 objetos primitivos, o ponto, a reta e o plano, ele foi capaz de embasar toda a geometria euclidiana e que estudamos até os dias de hoje. Um outro matemático que já apareceu por aqui foi René Descartes. Sabemos da importância do seu plano cartesiano e como ele nos auxilia a equacionar desde objetos mais simples, como a reta, a formas mais sofisticadas, como as cônicas, que veremos mais à frente. Um outro matemático que gostaria de destacar foi o suíço Leonhard Euler. Ele viveu no século XVII e quase metade de toda a sua obra foi escrita com a ajuda de seus filhos e alunos, pois já estava completamente cego. Seu poder de concentração era absurdo e dizem que ele ainda brincava com o fato de ter perdido a visão, pois seria uma distração a menos. Um outro feito marcante de Euler foi comprovar que o baricentro, o circuncentro e o ortocentro de um triângulo estão sempre alinhados. Hoje, esse feito é reconhecido como a reta de Euler. Bem, vamos à aula. Coeficiente angular. Considere a reta R que passa pelos pontos A de coordenadas xa, ya e B de coordenadas xb, yb no plano cartesiano. Você se lembra da nossa aula 7, onde estudamos equação geral da reta e equação reduzida da reta? Pois bem, vamos então montar nossa matriz 2×4, em que na primeira coluna temos as coordenadas de um ponto genérico xy. Na segunda coluna, as coordenadas do ponto A. Na terceira coluna, as coordenadas do ponto B. E na quarta coluna, basta repetir a primeira. Essa conta que parece determinante tem que ser igual a zero. Já vimos essa expressão na aula anterior. Bem, o termo que multiplica x é chamado de coeficiente A. O termo que multiplica y é chamado de coeficiente B. O termo que é independente é chamado de coeficiente C. Isso dá origem à equação geral da reta ax mais by mais c é igual a zero. Para obter a equação reduzida da reta, basta isolar o y, dando a expressão y é igual a menos a sobre bx menos c sobre b. O menos a sobre b é o que chamamos de coeficiente angular m, e menos c sobre b é o que chamamos de coeficiente linear n. Um exemplo de representação gráfica dessa reta seria o seguinte. Temos aqui o plano cartesiano, o ponto A com suas coordenadas xa e ya, o ponto B com suas coordenadas xb e yb, e a reta que passa por esses dois pontos. Vamos supor que essa reta forma o ângulo α em relação ao eixo x. Agora, completando as coordenadas do ponto A, podemos formar um triângulo retângulo semelhante de tal forma que, no vértice A, também temos o mesmo ângulo α. Agora note o seguinte, m é menos a sobre b. Pegando da expressão da reta, sabemos que isso é menos ya menos o yb sobre xb menos o xa. Fazendo a regra de sinal do menos com o denominador, temos ya menos o yb sobre xa menos o xb. Percebeu que ya menos o yb é exatamente o cateto oposto a α no triângulo retângulo? E que xa menos o xb é exatamente o cateto adjacente? Se você tem dúvidas em razões trigonométricas, sugiro que você assista na nossa playlist de trigonometria a aula 1, Razões trigonométricas do triângulo retângulo e na circunferência. Continuando. Fazendo o cateto oposto sobre cateto adjacente, temos a tangente de α, ou seja, o coeficiente angular m é calculado pela tangente do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas, no sentido anti-horário. Usando então o fato de que o coeficiente angular m é dado pela tangente do ângulo de inclinação α de uma reta, podemos definir o seguinte. Antes, quero lembrar da importância de você assistir a aula 1 de trigonometria, onde vemos uma tabela trigonométrica completa nos 4 quadrantes.
Temos aqui o nosso plano cartesiano e vamos construir algumas situações. Primeiro, para α igual a 0 grau, sabemos que tangente de α então será zero, ou seja, o coeficiente angular m será zero. Logo, a reta é horizontal. Vamos traçar aqui um exemplo de uma reta R horizontal, de tal forma que ela forme o ângulo de 0 grau em relação ao eixo x. Segunda situação, podemos ter um ângulo α entre 0 e 90 graus. Sabemos que no primeiro quadrante a tangente de α é positiva, ou seja, o coeficiente angular será maior que zero. Logo, a reta é crescente. Vamos traçar aqui um exemplo gráfico de uma reta S crescente, formando um ângulo α que está entre 0 e 90 graus. Terceira situação. Para α igual a 90 graus, nós sabemos que não existe a tangente de α, ou seja, não existe o coeficiente angular. Nesse caso, a minha reta será vertical. E vamos traçar aqui uma representação gráfica de uma reta T, formando 90 graus em relação ao eixo x. Por fim, pegando um ângulo que está entre 90 e 180 graus, sabemos que a tangente de α no segundo quadrante é menor que zero. Ou seja, o coeficiente angular também é menor do que zero. Logo, a minha reta será decrescente. E vamos fazer uma representação gráfica da reta V sendo decrescente e que seu ângulo de inclinação está entre 90 e 180 graus. Recapitulando, o coeficiente angular m pode ser calculado da seguinte forma: ou pela tangente do ângulo α, ou, se você tiver dois pontos da reta, simplesmente fazendo YA menos o YB sobre XA menos o XB, ou se você construir o triângulo retângulo, basta fazer ΔY sobre ΔX. E essas são as formas de se encontrar o coeficiente angular de uma reta. Vamos resolver alguns exemplos agora. Determine o coeficiente angular da reta AB e faça sua representação gráfica. Letra A. Temos o ponto A com coordenadas 0, 4 e α igual a 150 graus. Já sabemos que m é a tangente do ângulo de inclinação e que a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Como o nosso m é menor do que zero, essa reta será decrescente. Utilizando a equação reduzida da reta y igual a mx mais n, m é o coeficiente angular, nós já temos, menos raiz de 3 sobre 3. Se você se lembra, o n é o coeficiente linear, ou seja, o ponto em que a reta toca o eixo y, que por coincidência é exatamente o ponto A. Dessa forma, temos que a equação da reta será y igual a menos raiz de 3 sobre 3x mais 4. Já sabemos o ponto que a reta toca o eixo y. Para descobrir o ponto em que a reta toca o eixo x, basta fazer y igual a zero. Continuando esses cálculos, temos que x será 4 raiz de 3. Agora a representação gráfica fica simples. Temos aqui o nosso plano cartesiano, sabemos que ela passa pelo y valendo 4 e que essa reta passa pelo x valendo 4 raiz de 3. E agora é só ligar os pontos para ter a representação gráfica dessa reta. Letra B. Temos agora o ponto A com coordenadas 4, 3 e B com coordenadas 7, 5. Sabemos que m pode ser calculado por ΔY sobre ΔX, ou seja, 3 menos 5 sobre 4 menos 7 é igual a 2 terços. Logo, a minha reta será crescente, pois o coeficiente angular é positivo. Um outro jeito de calcular a mesma coisa é achando primeiro a equação geral da reta. Podemos fazer isso usando aquela nossa matriz 2 por 4, em que, resolvendo essa operação que parece determinante, teremos a expressão menos 2x mais 3y menos 1 é igual a zero. Colocando essa equação na sua forma reduzida, ou seja, isolando o y, temos y igual a 2 terços de x mais 1 terço. Perceba que novamente apareceu o mesmo coeficiente angular, 2 terços. Agora vamos fazer a representação gráfica. Temos o nosso plano cartesiano e, calculando o ponto em que ela toca o eixo y, ou seja, fazendo x igual a zero, e calculando o ponto em que ela toca o eixo x, ou seja, fazendo y igual a zero, temos as coordenadas no y 0, 1 terço, e na coordenada do eixo x, menos meio e zero. Basta agora ligar os pontos e temos a nossa representação gráfica da nossa reta. Letra C. Agora temos o ponto A com coordenadas menos 1, 5 e B, 5, 5.
O coeficiente angular m é ΔY sobre ΔX, mas perceba que 0 dividido por menos 6 é zero. Logo, a nossa reta, como tem coeficiente angular valendo zero, ela é horizontal. Se ficou curioso para saber como fica essa equação, podemos usar aquela nossa matriz 2 por 4 e resolvendo essa conta que parece determinante, chegaremos na equação y igual a 5. De novo, confirmando que o m tem que ser igual a zero. A representação gráfica nesse caso é muito simples. Basta fazer aqui o nosso plano cartesiano e uma reta horizontal passando pelo y valendo 5. Letra D. Agora temos o ponto A com coordenadas menos 3, 10 e B com coordenadas menos 3, menos 4. Fazendo m como ΔY sobre ΔX, perceba que, como não pode ser feita uma divisão por zero, m não existe. Como m não existe, a minha reta é vertical. Montando aquela nossa matriz 2 por 4, temos que a equação dessa reta será x igual a menos 3. Agora fica simples de fazer a representação gráfica dessa reta. Basta colocar o nosso plano cartesiano e a reta vertical passando pelo x valendo menos 3. Falando um pouco mais sobre o coeficiente angular, já sabemos que m pode ser dado pela razão ya menos o yb sobre xa menos o xb. Agora suponha o seguinte, suponha que A é um ponto xy da reta e que B é um ponto conhecido x0, y0. Reescrevendo a expressão do m, temos que m é y menos o y0 sobre x menos o x0. Dessa forma, podemos afirmar que y menos o y0 é igual a m que multiplica x menos o x0. E essa é uma maneira muito prática de encontrar a equação da reta quando você só sabe um ponto da reta e o coeficiente angular. Veja o exemplo a seguir. Determine a equação geral das retas que contém o ponto P com coordenadas 2, 3 e formam os seguintes ângulos com o eixo das abscissas no sentido anti-horário. Letra A, 0 grau. Já sabemos que a expressão y menos o y0 igual a m que multiplica x menos o x0 é muito útil para encontrar a equação da reta quando você só tem um ponto da reta e o coeficiente angular. x0 e y0 são as coordenadas do ponto conhecido. Logo, y menos 3 é igual a m que multiplica x menos 2. M, não se esqueça, é a tangente do ângulo de inclinação. Como α é igual a zero, temos que tangente de 0 grau é igual a zero. Dessa forma, y menos 3 é igual a zero que multiplica x menos 2. Portanto, a equação geral da reta da letra A é y menos 3 igual a zero. Sua representação gráfica fica a seguinte. Temos aqui o plano cartesiano, o ponto com coordenadas 2, 3 e uma reta horizontal passando por esse ponto. Letra B, 30 graus. Nesse caso, como o α é igual a 30 graus, sabemos que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Substituindo na expressão, y menos 3 é igual a raiz de 3 sobre 3 que multiplica x menos 2. Reescrevendo essa expressão, temos raiz de 3x menos 3y menos 2 raiz de 3 mais 9 é igual a zero. E essa é a equação da reta da letra B. Sua representação gráfica fica assim. Uma reta crescente que passa pelo ponto P e forma 30 graus em relação ao eixo X. Letra C, 90 graus. Nesse caso, como α é igual a 90, sabemos que tangente de 90 não existe. Logo, a equação da reta vertical que passa pelo ponto 2, 3 só poderia ser x menos 2 é igual a zero. A sua representação gráfica, como eu disse, é uma reta vertical que passa pelo ponto P. Letra D, 135 graus. Nesse caso, α é igual a 135. Tangente de 135 graus é igual a menos 1. Logo temos a expressão y menos 3 é igual a menos 1 que multiplica x menos 2. Reescrevendo essa equação na sua forma geral, temos menos x menos y mais 5 igual a zero. A representação gráfica dessa reta é uma reta decrescente que passa pelo ponto P e que forma 135 graus em relação ao eixo X. Não vai esquecer o hashtag acabou. Bem, gente, esse foi o projeto matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação.
Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!